Agora, o pessoal tá achando que a gente acabou de falar das maluquices de Donald Trump? Não, 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 não. Ô, Daniel Souza, agora Donald Trump quer vender tecnologia para a China. Depois disso, de fazer a gente passar o que ele vem fazendo, a gente passar nesse podcast, agora ele resolveu que vai liberar a exportação de tecnologia para a China. É isso? Ô, Tang, eu não tô entendendo mais nada, porque se tinha uma coisa que o Trump não deveria fazer, era liberar a exportação de tecnologia de alta sofisticação para os chineses. Afinal, essa é uma medida que eu consigo entender. O Biden, inclusive, havia implementado medidas semelhantes, onde você restringe a exportação de tecnologia ou de insumos que possam facilitar o desenvolvimento tecnológico chinês. É uma corrida e você acaba, de alguma forma, privilegiando ali o fornecimento a aliados e evita que os chineses tenham acesso a esses componentes sofisticados. Pois bem, no dia de hoje, o Donald Trump resolveu liberar a exportação de tecnologia de alta complexidade para os chineses, como forma de tentar oferecer um gesto de boa-fé dentro de um contexto de negociações muito difíceis entre Estados Unidos e China. Nesses últimos dias de julho, autoridades econômicas dos Estados Unidos e da China estiveram aí reunidas em Estocolmo para tentar renovar uma trégua de 90 dias, que termina em 12 de agosto. A ideia, ao renovar essa trégua, é evitar aquelas tarifas ridículas de 145%, de 125%, que foram suspensas há algum tempo. Em função disso, para tentar dar um empurrão final para o acordo, o governo Trump suspendeu temporariamente restrições à exportação de tecnologia, incluindo chips de inteligência artificial e softwares de projeto de chips, para não prejudicar o diálogo e apoiar um possível encontro com o Xi Jinping no final de 2025. A empresa Cadence Design Systems, por exemplo, aumentou muito as suas previsões anuais de receita depois que restrições aos seus softwares de chip foram suspensas, refletindo aí a alta importância do mercado chinês. Eu não consigo entender mais nada, não faz nenhum sentido. São tarifas lineares para todos os países do mundo, são tarifas de 15% que vão limitar o comércio, e na hora que é para você apertar, na hora que é para mostrar que você é brabo, que você é valente, aí você libera. Pode fazer diferença, né? Que pode fazer diferença de fato para os Estados Unidos, porque as tarifas que o Trump vai colocar na prática vão prejudicar a economia americana, né? Os insumos vão ficar mais caros, a produtividade americana vai diminuir, a competitividade vai piorar, vai ser um horror para os Estados Unidos. E aí o que poderia ser a grande vantagem, que é você limitar o desenvolvimento tecnológico da China, ele vai lá e libera. É genial, Daniel, realmente é maravilhoso. E sinaliza fraqueza, né, Tanguy? Porque na prática você está tendo que oferecer um gesto de boa vontade para talvez, quem sabe, conseguir um acordo com os chineses, para talvez, quem sabe, conseguir um acordo com Xi Jinping. Me parece que esse era o principal objetivo. O Trump quer encontrar o Xi Jinping. E esse teria sido um movimento, um gesto para tentar viabilizar esse encontro. E, aliás, Daniel, eu queria continuar falando sobre tecnologia, mas agora focando na relação entre a União Europeia e Israel. A gente vai ter nessa terça-feira agora, amanhã, a gente está gravando esse episódio aqui na segunda-feira à noite, então nessa terça-feira, a gente vai ter uma discussão na União Europeia de uma proposta que fala sobre a possibilidade de suspender parcialmente a participação de Israel no programa Horizon Europe. Para quem não sabe o que é esse programa, Horizon Europe é o maior programa internacional de cooperação tecnológica do mundo. Então, é um programa que permite uma mobilidade muito grande de cientistas, troca de tecnologia, facilita muito para países que tenham interesse em desenvolver startups, né? E aí você está falando sobre temas como inteligência artificial, cibersegurança, drones, né? Tanto com uso civil quanto com uso militar. Como, aliás, normalmente a tecnologia né? Você acaba tendo essas tecnologias de uso dual. Isso, naturalmente, é uma pressão por conta da crise humanitária na faixa de Gaza. O que os europeus consideram, uma parte dos europeus, claro, isso não foi aprovado ainda, tá? Então, Israel ainda é parceiro da União Europeia nesse programa, mas o que os europeus estão discutindo é Israel não está dando respostas minimamente adequadas, minimamente razoáveis para a crise humanitária em Gaza.
então está se embasando ali nos relatórios da OMS, né, na Organização Mundial da Saúde, que indicam desnutrição alarmante e aumento de mortes em Gaza. Só para você ter uma ideia, Daniel, de como é que a pressão está aumentando em termos de percepção mesmo. Hoje o Netanyahu falou que não há fome em Gaza. E Donald Trump falou o contrário. Donald Trump falou assim, olha, não está me parecendo que é bem isso aí não, hein? Está parecendo que tem fome sim. Então, Donald Trump foi o cara que falou em tirar todo mundo dali e fazer um resort. Ele está dizendo que tem fome. Ou seja, Daniel, o negócio é mais sério do que Israel está pintando. Por que isso é tão sério quando a gente fala sobre Israel, Daniel? Israel vem tentando há alguns anos consolidar a imagem de a Startup Nation, né? Então, a nação startup. Cerca de, esse número é impressionante, 20% do PIB israelense é decorrente de tecnologia, das startups. Então, a gente está falando sobre uma área que é muito vital para Israel. Então, no momento em que a Europa ela fala da possibilidade de tirar Israel do Horizon Europe, é algo que pode ter um impacto muito grande sobre Israel. E aqui eu não estou falando apenas que essa parceria ela pode ser prejudicada, mas sim que startups israelenses podem optar por eventualmente sair de Israel. Como, aliás, essa ameaça já aconteceu no passado, quando o Netanyahu estava. Isso foi antes dos ataques lá de 7 de outubro de 2023. Quando Netanyahu estava tentando fazer aquela reforma judicial que basicamente ia acabar com a independência entre os poderes, algumas startups começaram a dizer que, olha, se isso aí passar, eu pego minhas trouxas aqui e vou para a Estônia, vou para a Alemanha, vou para sei lá para onde, para viver minha vida, vou fazer minha startup em outro lugar. No momento em que tem se uma medida como essa for aprovada, e aqui eu já vou deixar claro, eu não acho que vá ser aprovada, tá? Eu acho que tem a possibilidade, mas acho que existe uma chance muito grande também de ser isso aqui, ser uma discussão e tal. Mas é algo que pode simbolizar uma pressão maior dessa área tecnológica contra Israel. O fundamento, né, a base jurídica, Daniel, é o artigo 2º do Acordo de Associação União Europeia-Israel, que é um acordo que estabelece a necessidade de respeito aos direitos humanos como cláusula essencial. Ou seja, esse acordo de cooperação ele pode ser suspenso, ele pode ser relativizado, ele pode ser, enfim, suspenso de alguma forma, né, em algum nível, caso haja uma violação de direitos humanos. E o que a União Europeia está dizendo é, olha, tem fortes indícios de que isso aqui pode ser utilizado para, eventualmente, tirar Israel desse acordo. Tem alguns países que estão colocando mais pressão do que outros, é o caso de França, Espanha, Países Baixos. Tem outros que dizem que Israel tem direito de se defender, é o caso da Alemanha e da Hungria, ou seja, está longe de ser uma unanimidade na Europa, mas ainda assim é uma discussão que vai acontecer nessa terça-feira, Daniel. Podemos avançar para a geleia da Shakira de hoje? Precisamos, Daniel Souza. O que a geleia da Shakira nos traz hoje? Me conta. No final da semana passada, Tanguy, nós tivemos uma cena bastante curiosa. Durante a visita de Donald Trump à obra de reforma da sede do Fed, do Federal Reserve, em Washington, o presidente afirmou que o custo da obra já tinha totalizado 3,1 bilhões de dólares. Segundo Trump, o valor teria aumentado de 2,7 bilhões para 3,1. Na hora, o Jerome Powell, o presidente do Fed, que estava ao lado dele, falou: não, o senhor está errado. O senhor está errado. Sacou um papel e disse o seguinte: olha, eu não estou ciente disso. E ele mostrou ali um documento comprovando que o cálculo do Trump estava errado, porque incluía um prédio que foi construído há 5 anos, o Martin Building, e que não faz parte da reforma. E Tanguy, ficou um climão, porque não é comum um presidente do Fed confrontar o presidente dos Estados Unidos, ainda mais publicamente, diante das câmeras. Todo mundo viu o que aconteceu, todo mundo ouviu o que foi dito. Mas é algo que é possível e compreensível dentro de um contexto onde o Powell tem sido sistematicamente pressionado pelo Trump. Tem sido sistematicamente desautorizado pelo Trump, que tem dito, inclusive, que não vai reconduzi-lo ao cargo, etc. Tem mandado ele reduzir a taxa de juros e ele acaba sugerindo que não. E tem uma geleia bônus, Tanguy. Lá na visita ao Reino Unido, o Trump estava dando aquela entrevista meio de forma improvisada e do nada, ele diz que não gosta do prefeito de Londres.
Ele foi perguntado se visitaria Londres, e aí ele foi perguntar, ele, Doneida, não gosto desse cara aí, desse prefeito de Londres. O Starmer ficou vermelho e falou, mas ele é meu amigo, o presidente. E aí ficou aquele constrangimento, Tanguy, aquele constrangimento, aquela situação absolutamente complicada de ser gerenciada. Mas esse episódio de hoje ilustra um pouco essa loucura que estamos vivendo, esse nível de imprevisibilidade e de incerteza que a política americana está trazendo e que traz aí enormes reflexos para a economia mundial. O prefeito de Londres é o Sadiq Khan, que é muçulmano. Aí ele não vai gostar mesmo, né, Daniel? Não vai gostar, não tá no perfil ali de quem o Trump gosta, a não ser que você seja um príncipe saudita, riquíssimo. Aí, de repente,